Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Bruno Macedo, sejam muito bem-vindos ao seu canal de novidades no YouTube. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, deixe seu joinha para fortalecer o conteúdo e a iniciativa e compartilhe esse vídeo com seus colegas. Isso vai ajudar bastante o crescimento. No vídeo de hoje, nós iremos abordar o tema da alteridade. Para os senhores que talvez nunca tenham ouvido falar ou que já ouviram e nunca se perguntam o que significa, trocando em miúdos, o termo alteridade é a capacidade de se colocar no lugar do seu próximo, no lugar do outro. Alteridade justamente vem da palavra grega que significa outro. Existem outras definições para alteridade, mas é essa definição que nós iremos abordar aqui. Bom, nós vivemos num mundo bem individualista, como eu já até mencionei em alguns outros vídeos passados. Cada pessoa vive no seu contexto, dentro da sua realidade, focada em fazer as suas coisas, sem muitas vezes enxergar o que há fora, o que há longe do seu universo. Muitas vezes o individualismo é tamanho que a pessoa se fecha dentro de si mesma. E quem, por exemplo, nunca ouviu falar de um jantar em família onde todas as pessoas estavam mexendo no celular? E até já aconteceu de algumas pessoas estarem conversando umas com as outras pelo celular, embora estivessem umas na presença da outra. É uma situação até dramática, muito complicada e que mostra como o ser humano está cada vez mais se distanciando do seu semelhante. Pensando nisso, é importante fazer uma reflexão no seguinte: analise friamente a sua vida e verifique quantas interações você teve genuínas com as pessoas à sua volta. Eu digo não interações apenas de trabalho ou que envolvessem algum interesse, lembrando de Kant lá, que não envolvessem a pessoa como uma ferramenta para atingir o seu fim. Uma interação genuína, que onde você buscasse apenas saber como o outro estava, compartilhar alguma alegria, compartilhar algum sentimento, sem nenhuma dose de retorno envolvida. Tá, eu acredito que muitos dos senhores tiveram algum tipo de envolvimento desse. E se vocês não tiveram, isso já fica claro que já se tornou um problema. Mas mesmo vocês que tiveram algum nível de envolvimento nesse aspecto, é interessante pensar que, mesmo assim, ao longo dos anos, essas interações têm se reduzido. Se você perguntar para os seus pais, para quem for mais jovem, ou para os seus avós, para quem já tem uma certa idade, se eles estiverem vivos, né, vocês vão notar que as pessoas costumavam conhecer mais umas às outras, conhecer seus vizinhos. Se uma pessoa nova chegava no bairro, as pessoas se reuniam para fazer uma festa, comer um bolo, conversar para saber como é que ela era, o que que ela queria. Muitos de vocês vão falar assim, pra fofocar a vida dele, para saber o que ele está fazendo, para saber se ele era isso, isso, isso. Tá tudo bem, tá? É óbvio que isso ainda existe e existia naquela época, mas também havia um consenso genuíno de coesão no grupo. O grupo buscava uma união e conscientemente, inconscientemente até, isso era feito de forma natural. As pessoas não tinham nenhum tipo de receio em conversar umas com as outras na rua. Agora, traduzindo para a realidade de hoje, você, por exemplo, você saiu de casa hoje, abriu a porta da
abriu seu portão, né? Virou a chave e foi andando na rua. Você naturalmente dá bom dia para alguém quando você passa pela rua? Alguém te dá bom dia? Alguém, sei lá, te pergunta as horas. Alguém pergunta as horas. Até isso tá ficando raro, né? Muitas pessoas nem usando o relógio mais, estão tudo na base do celular. Isso não é isso é interessante pelo seguinte, pensa o seguinte, não há mais interações com pessoas estranhas. Nós vivemos num círculo fechado de pessoas que nós conhecemos. Essas pessoas podem aumentar uma ou duas, algumas saem por algum contexto da vida, outras entram, mas dificilmente nós temos essa vontade, ou pelo menos esse interesse, em interagir com pessoas novas. Isso você vê mais em pessoas mais velhas, né? Você às vezes está lá no metrô, quer ficar em silêncio ouvindo a sua música. Aí um velhinho vai, ô, tudo bem, meu jovem? É, tá indo pro trabalho? E muitas vezes você fica, nossa, que saco, lá vem esse velho de novo, ou esse velho que tem nada para fazer, no metrô lotado, vai querer falar comigo. Eu não quero falar com ele. Nossa, que porre. É, é um porre, mas é também um alerta. Para ele era natural conversar com pessoas. A interação humana é algo natural. O artificial é você viver sem interações. E quando você vive sem interações, você perde gradativamente a capacidade de se colocar no outro. Você não consegue enxergar nem a dor, nem o sofrimento, nem as dificuldades, muito menos as alegrias, porque você vive no seu mundo sozinho. Se você vive no seu mundo sozinho, não há o outro, logo não há alteridade. Então, o que a gente vê é que no mundo de hoje, a alteridade está se perdendo gradativamente. Alguns diriam que já está até perdida, né? Alguns jovens, porque para as pessoas da minha idade, não vou falar, tá? Com a minha idade, mas para as pessoas da minha idade, a gente ainda tem algumas interações com os jovens. Mas, por exemplo, hoje eu estava conversando e uma colega do trabalho comentou que o filho dela vive no videogame. Não sai, não brinca, não passeia. Ele é videogame, YouTube, YouTube, videogame, comer, videogame, volta para casa, YouTube. Ela falou que fez até um. Foi feito uma festinha de Dia dos Pais. E eu aí até faço um adendo, não tinha criança aí na festinha, mas tudo bem. A criança ficou só YouTube, videogame, videogame, YouTube. E não falou com ninguém, não interagiu com ninguém, ou seja, se ficou dentro do mundo dela, fechada, hermeticamente fechada, e nada consegue chegar nessa pessoa. Se a gente não começar, agora vai um alerta aí, né? Falando, foram feitos esses levantamentos, vai um alerta aí. Se nós não começarmos a retomar essa qualidade que nós tínhamos de se importar com o outro, lógico, mais fácil se importar com o outro que está próximo, mas pelo menos entender no outro essa que ele também tem dores, tem sentimentos, tem dificuldades. Se nós não começarmos a interagirmos mais fora das redes sociais, né, principalmente os mais jovens, a tendência é que nós nos tornemos cada vez mais mecanizados, máquinas. Máquinas incapazes de conversar, incapazes de interagir, incapazes de entender o outro. E aí muitas vezes você vê, nossa, no YouTube ou no Facebook surgem comentários, você é um macaco, você é uma blá, não vou falar palavrões, né? Você é uma blá, você é isso, você é aquilo. E isso se mostra, primeiro, pelo isolamento digital, a pessoa se sente no direito de falar o que ela bem entende, ninguém vai julgar ela, ninguém vai criticar ela não tem como ser descoberta, então é muito fácil ela falar o que ela bem entende.
mas também porque para ela quem está do outro lado não é uma pessoa, para ela quem está do outro lado é uma coisa que está irritando ela, é uma coisa, né? Então você vê que até isso se reflete no mundo de hoje. Então fica aí a reflexão, pessoal. Se você ainda não parou para pensar ou nunca pensou sobre isso, ou se você até tem uma vida que tem muitas interações sociais, eu acredito que pelo menos alguém no seu núcleo familiar ou no seu núcleo de amigos tem ou possui um filho ou parente que está numa situação como essa. E o que a gente pode fazer para resolver isso, né? Porque falamos, e aí? O que a gente pode fazer para resolver isso? É interagir mais, pessoal, é se preocupar mais com o outro, antes de falar alguma coisa grosseira, uma coisa que doa, né? Vamos pensar, será que eu gostaria de ouvir isso? Será que se eu fosse o ouvinte eu ouviria isso? Mas essa pessoa merece, mas mesmo que ela mereça, tá? Merecimento, você que está julgando. Mesmo que essa pessoa mereça, será que você deve se prestar esse papel de fazer isso? Você é o dono da verdade agora, que é capaz de julgar os bons e os maus, os fortes e os fracos e dizer que aquela pessoa que merece vai receber o que ela tem? Pense, pessoal, reflita bastante, entenda que tudo que você fala contamina muito mais você do que os outros à sua volta, embora também contamine. Então, muito cuidado com o que você diz, muito cuidado com o que você joga para o mundo exterior. Os pensamentos estão na sua cabeça. Quando você verbaliza eles, isso pode ser uma coisa muito destrutiva na sua vida e na vida dos que o cercam. Então, recapitulando aí, pessoal, a dica aí da alteridade, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, e que nós precisamos ter muito cuidado com o que nós verbalizamos, com o que nós expomos ao mundo exterior, e que nós devemos buscar mais entender as razões dos outros antes de criticá-los. Muitas vezes nós julgamos os outros pelo nosso referencial. Vou dar um exemplo. É muito fácil uma pessoa julgar que o outro é um vagabundo que não trabalha quando ela nasceu num berço de ouro cheia de oportunidades. É muito fácil falar isso. Então, antes de julgar o seu próximo, saiba que ele tem muitas dificuldades, ele pode ter muito mais dificuldades que você. Essa é a capacidade de se colocar no lugar do outro. É isso aí, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. E recapitulando, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. E foi um prazer compartilhar um pouco do que eu penso com os senhores. Obrigado por terem assistido.